Boa noite, olá queridos irmãos, espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira. Hoje foi dia de jejum, se você pôde fazer é uma bênção. Todas as quarta-feiras estão sendo feito jejum, é o nosso culto de ensino, espero que você tenha se preparado para aprender a palavra de Deus. Abra o seu coração e deixe o Senhor, o Santo Espírito de Deus, falar com você. Vamos abrir, queridos, em Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Hebreus 4, versos 12 e 13. Vou dar um tempinho aí para vocês. Vamos lá. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada afiada de dois lados, que penetra a fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. É séria essa palavra, não? A palavra de Deus é poderosa, é eficaz. A palavra de Deus, ela é cortante, é como um bisturi que entra lá dentro, corta lá dentro do nosso coração as dúvidas que temos, as desculpas, abre todo o nosso ser, não é verdade? A palavra de Deus, diante do nosso Deus, a gente não pode esconder nada. Então, queridos, esteja a cada dia buscando ao Senhor, deixe Ele limpar o seu coração, nada foge dos olhos do Senhor. Seja sincero com Deus, Ele te conhece, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele te conhece. Abra o seu coração, fale com o Senhor, que Ele vai te direcionar, Ele vai te dar uma nova vida. A palavra do Senhor é maravilhosa. Esteja buscando a cada dia o Senhor em todos os momentos. Entregue a Ele tudo. Essa palavra vai te renovar. O Senhor vai te renovar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedeu, por este dia maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está, Senhor, do outro lado, Senhor. Abençoa as suas vidas, ó Deus maravilhoso, que possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a voz do Teu Espírito, ouvir a Tua palavra, ó Senhor, desejar, Senhor, aprender o que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Muito obrigado, ó Deus. Ó Senhor, aqueles que ainda não conseguiram chegar em suas casas para participar do culto, ó Senhor, guarda o seu caminho, que quando eles chegarem e ligarem, Senhor, se conectarem ao culto, eles sintam o bálsamo da Tua presença, do Teu Espírito sobre as suas vidas. Esvazia as nossas mentes, Senhor, para que possamos estar atentos à Tua voz. Louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos? Participe no louvor, cante e adore ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite e que a presença do Senhor esteja aí na sua casa, que você possa sentir essa presença, amém? Pra onde iremos nós?
Glória a Deus. Quando a gente deseja esse Deus, a gente busca o Senhor, a gente se enche dele, a gente transborda o amor do Senhor, transborda e atinge as pessoas que estão ao nosso lado. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar pela nossa família. Se você está aí ao lado de alguém da sua casa, pegue na mão dele e vamos orar. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por este dia que nos concedeu, pela nossa família. Ó Deus maravilhoso, Tu és digno de toda a glória, de toda adoração. Tu és um Deus eterno e poderoso. Nós te rendemos graças e louvores. Tu és o Deus da provisão. Tu és a nossa bandeira. Tu és um Deus zeloso, aleluia, o Senhor está no controle de tudo, nós te adoramos, Tu és o Deus da paz, o Deus que cura, engrandeça o Senhor, você que está na sua casa. Ó Senhor, Tu és grande, Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus eterno, aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, enche os corações, Senhor, com a Tua presença. Abençoe as famílias representadas, os nossos irmãos que estão aí do outro lado, cada família representada, cada família presente neste culto de ensino. Ó Senhor, transborda as nossas vidas, Senhor. Dirige o nosso lar, seja o Senhor da nossa casa. Ó Deus, que essas famílias sejam, Senhor, equilibradas, Senhor. Famílias cheias do Teu Espírito. Ó Deus, transborda os corações, desde o pequeno até o mais idoso. Ó Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, cura no Espírito, Pai. Ó Senhor, pessoas que estão aflitas, Senhor. Ó Deus, tira, Senhor Deus, toda aflição, pessoas atormentadas, Senhor, no Seu Espírito, Senhor, que haja libertação, que cadeias sejam quebradas, Senhor, que vidas sejam transformadas, Senhor. Ó Deus, que vidas ouçam o Teu chamado e se rendam a Ti e declarem que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu na cruz do Calvário e que levou sobre si todas as suas enfermidades e doenças, todas as suas transgressões e pecados. Que vidas sejam atingidas pelo Teu amor, que vidas se entreguem a Ti, em nome de Jesus. Receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ó Senhor, que vidas sejam curadas, Senhor, nos seus sentimentos, na sua alma. Ó Senhor, que toda angústia, Senhor, que toda, Senhor, ansiedade, toda depressão seja repreendida em nome de Jesus. Toda síndrome do pânico, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, pensamentos de morte, de suicídio, ó Senhor, sejam repreendidos em nome de Jesus. Traga alento, Senhor, a estas almas. Traga, Senhor Deus, paz. Traga alegria, Senhor. A alegria que vem de Ti, a paz que vem de Ti, direto do Teu trono, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos também por aqueles que estão enfermos no seu corpo, Senhor. Pessoas que estão com dores, ó Senhor, nas juntas, Senhor, nos músculos, ó Pai. Pessoas que estão com falta de ar, ó Deus. Dores na cabeça, Senhor. Dores, Senhor Deus, nos órgãos internos.
eterno, seu Pai, em nome de Jesus, que estas vidas sejam curadas pelo teu poder, ó Deus, que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, que todo câncer seja repreendido em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, nos corpos das nossas irmãs, Senhor, nos seus úteros, Senhor, nos seus órgãos genitais, Senhor, nos seus seios, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, que todas essas enfermidades sejam repreendidas, que as nossas irmãs sejam curadas para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos pelos nossos irmãos, Senhor, também. Alguns irmãos estão com problema nas próstatas, Senhor. Ó Deus, que haja cura, em nome de Jesus, no seu corpo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, pelos irmãos que estão, Senhor, com Covid, ou se estão se restabelecendo deste vírus, ó Pai. Ó Senhor, guarda, Senhor, e protege, dá força, dá a tua cura, Senhor, que estas vidas sejam curadas, em nome de Jesus. Nós te pedimos pelo nosso querido irmão, o pastor Paulo Bola, Senhor. Ó Deus, ele é um amigo querido nosso, Senhor, em nome de Jesus, esteja ali com ele naquela UTI, ele está entubado, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja ali com ele, Pai, que ele, Senhor, reaja, Senhor, em nome de Jesus, que ele volte a si, que ele seja curado, ó Deus, deste vírus, ó Deus, e saia, Senhor, daquela UTI, volte para o quarto e volte para casa junto com sua família, com sua esposa, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos pelos nossos irmãos que são enfermeiros, que são médicos, que estão ali nos hospitais prestando serviço. Guarda, Senhor, a cada um. Guarda os médicos, as enfermeiras, enfermeiros, Senhor, deste vírus horrível, Senhor, que tem matado mais de 3.500 pessoas por dia. Ó Senhor, ó Deus, tem misericórdia do povo, Senhor. Ó Senhor, sabemos que por um piscar de olhos o Senhor pode fazer que este vírus suma, mas sabemos também que nada sai do controle de ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja à frente de toda essa situação. Abençoa o Brasil, Senhor. Ó Pai, que vidas sejam salvas, Senhor. Que vidas, Senhor Deus, sejam curadas. Em nome de Jesus, que o povo brasileiro seja consciente de tudo o que está acontecendo e tome cuidado e se previna, Senhor. Ó Deus, e muito mais que tudo isso, que o povo brasileiro reconheça que só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Tu és o único Deus poderoso, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos perseguidos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda o teu povo, Senhor. Ó Pai, os missionários, Senhor, os pastores que estão longe, Senhor, longe de suas casas. Ó Senhor, suas famílias, eles estão em países tão perigosos, Senhor, como a Coreia do Norte, como o Irã, como a Índia. Ó Senhor, como a Somália. Guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eles falem do teu grande amor e esses perseguidores, ó Senhor, eles conheçam a ti e se entreguem ao teu chamado, em nome de Jesus. Nós também te pedimos pela tua igreja em Vila Mirante, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, as nossas famílias, os nossos idosos,
Aqueles também, Senhor, que não fazem parte da UBBC Mirante, que estão conosco nesta transmissão. Abençoa as suas famílias, guarda e proteja. Nós somos agradecidos porque Tu és o único Deus poderoso. O Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Aleluia. Repita comigo. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aplauda aí na sua casa ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja. Também, irmãos, nós louvamos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Só um momento. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu sempre falo aqui para vocês que é uma alegria ofertar e dizimar na casa do Senhor. Se você está aí do outro lado e não pertence a este corpo, dizime na sua igreja. Mas se você quiser ofertar para a UBBC Mirante, segue aí na tela o banco e o Pix para você depositar. Nossa conta é no Banco Itaú, agência 6906, conta corrente 21508, dígito 9. O Pix é o CNPJ da igreja, 28769-369, 1000 ao contrário, dígito 2. Oferte com alegria, dê ao Senhor de todo o teu coração. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas? Vamos lá. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós somos agradecidos por cada irmão que está dizimando e ofertando na tua casa. Ó Senhor, abençoe a cada vida, Senhor, aqueles que estão trabalhando em home office ou estão tendo que sair de suas casas para trabalhar. Guarda e proteja, Senhor. Abençoa o local onde eles trabalham, Senhor. Ó Deus, que seja ali um lugar de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, que a porta esteja sempre aberta e que os nossos irmãos trabalhem com dignidade e honestidade. Também te pedimos, Senhor, por aqueles que são autônomos, que prestam serviços, que têm escritório, que têm algum negócio, alguma porta aberta, Senhor, de negócio. Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, mas sabemos que o Senhor tem sido o nosso sustento. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos, as nossas vidas, ó Pai, que não falte o necessário, Senhor, para cada casa. Aqueles que estão, Senhor Deus, desempregados, nós te pedimos, Senhor, que seja aberta uma porta de emprego. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas para ti nada é impossível. Por isso nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que a porta de emprego estará aberta para o nosso irmão, para a nossa irmã. Em nome de Jesus. Obrigado a Deus por cada oferta e dízimo entregue na tua casa. Obrigada, irmãos. Deus abençoe, porque temos dívidas a serem pagas, equipamentos que compramos para a transmissão, estamos dando cesta básica aos irmãos. Então, que você contribua na casa do Senhor com amor, ok? Deus abençoe.
E não se esqueça, se você depositou na conta da igreja, não esqueça de passar o comprovante para o Davi ou para a Cris. Ou pode passar para o pastor, que ele transmite, ou algum dos obreiros que vão transmitir para os nossos tesoureiros, tá bom? Deus abençoe. Ó, queridos irmãos, não se esqueçam, domingo é Santa Ceia do Senhor e começa às 9 horas da manhã em ponto. Às vezes começa às 9h02, porque a gente dá um tempinho aí para você entrar, se ajeitar aí na sua cadeira, no seu sofá. Então, não se esqueça, 9 horas da manhã, prepare os elementos da ceia, o suco de uva, o pão para participar. E não se esqueça, as nossas reuniões começam no horário correto. Domingo que vem é Santa Ceia às 9 horas, nos outros domingos é o culto da família às 18 e toda quarta-feira às 20 horas. Não se esqueça, nós temos um canal no YouTube e no Facebook. Então você vai lá, dê um joinha, dê um compartilhamento, passe para pessoas que precisem ouvir a palavra do Senhor. E abra o seu coração para a palavra e os ensinamentos do Senhor neste momento. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito feliz pela igreja estar reunida nesse momento para estudo da palavra do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês e que a graça do Senhor esteja abençoando e guardando a todos vocês. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Glória a Deus por esse culto maravilhoso. Está sendo uma bênção desde o início. Pudemos sentir a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Gostaria de pedir para que os irmãos abram a palavra em Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 6 diz assim: Pois em Cristo Jesus o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este privilégio, Senhor, de estar reunido com a Tua igreja, Senhor, de forma online, cada um nos seus lares, meu Pai, mas a Tua presença é maravilhosa. A Tua presença, Senhor, inunda o nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de Te adorar, Senhor. E agora, neste momento, Senhor, eu peço para que o Senhor venha me usar como canal, Senhor, da Tua palavra e que o Senhor venha falar conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre fé e autoridade. Esse é o nosso 10º encontro. E nós começamos a falar na semana passada sobre os maiores inimigos da fé. E nós pudemos falar na quarta-feira passada sobre a dúvida. Falamos que a dúvida é um desses inimigos da fé que fazem com que nós não vivamos, não andemos em fé. E hoje nós vamos continuar falando sobre mais um inimigo da fé, e nós vamos falar sobre a falta de perdão. O perdão, ele pode travar a nossa vida espiritual. Então, é muito importante a gente compreender essa questão da falta de perdão. A ofensa ou a mágoa sempre traz um sentimento negativo para nós que precisa ser tratado. Caso contrário, vai prejudicar o nosso caminho da fé.
E a ofensa, ela sempre vai implicar em duas coisas. Ou num julgamento, que é a falta de perdão, ou é na misericórdia, que é o perdão, que é a expressão do amor. Então, não importa o motivo, nós nunca devemos julgar. Quando nós não perdoamos, nós ficamos travados espiritualmente. E isso nos impede de crescermos na fé. Deus nos chama para a liberdade, não para ficar preso a sentimentos. Então, é muito importante nós tratarmos disso, da falta de perdão, para que a gente possa crescer na fé. Amém? E a fé, como nós lemos no texto base, a fé se expressa pelo amor. Isso é o que nós lemos. O texto base é: pois em Cristo Jesus o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Com relação ao perdão, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros e não podemos negar o perdão. Uma frase realmente marcante que o Dr. Martin Lloyd-Jones escreveu. Se realmente nós conhecemos a Cristo Jesus, se um dia nós nascemos de novo e conhecemos ao Senhor como nosso Salvador, então os nossos corações têm que ser quebrantados. Eles não podem mais continuar duros. E nós não podemos negar o perdão. Para nós agirmos em fé, nós precisamos aprender a ter um espírito perdoador. Precisamos aprender a perdoar. Ter um espírito perdoador de uns para com os outros. Pois, ao nos relacionarmos, sempre haverá ofensas. Sempre haverá situações em que nós precisaremos perdoar. Jesus, ele nos ensinou que o perdão mútuo, ele é condição para o perdão de Deus. Veja o que diz em Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, o perdão mútuo, segundo Jesus, é condição para o perdão de Deus. Primeiro ponto que eu queria ver com vocês essa noite é o que significa perdão. Perdão é o cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. É um cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. Perdão também é o método, a forma pelo qual Deus opera. Isto é, a maneira na qual Ele vive. Quando nós falamos que Deus, Ele é amor, nós estamos falando que o amor é um atributo de Deus, é um dos atributos de Deus. E atributo é aquilo que é inerente à pessoa de Deus. Significa que Deus não precisa se esforçar para ser amoroso. Ele é amor. Ele é misericordioso. Então, o perdão, ele é a expressão, é a maneira, é a forma com a qual Deus vive. E ele se expressa para conosco, para com o homem,
dessa forma. Nós fomos redimidos dos nossos pecados. Lá em Efésios capítulo 1, verso 7, diz isso. Diz que Ele é tão rico, Deus é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Olha que versículo maravilhoso, diz que Deus, Ele é tão rico em graça, e graça, a gente sabe o que é, graça é favor imerecido. Graça é Deus amando aquele que não merecia ser amado. Graça é Deus dando tudo a quem nada merecia. Então, Deus é tão rico em graça que Ele comprou a nossa liberdade, Ele nos redimiu, porque redenção é isso, redenção é a compra e a libertação. Então, Ele nos comprou, Ele comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho. Veja que o amor de Deus é tão grande para conosco que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para comprar a nossa liberdade. Para comprar a nossa liberdade, e a forma do pagamento foi o sangue de Jesus. O sangue de Cristo. Ele nos comprou para que nós fôssemos livres. Nós não merecíamos, mas Ele se expressou a nós através da redenção. Ele nos comprou a nossa liberdade a custo do sangue do seu Filho. E Ele nos perdoou os pecados, diz o versículo. O final do versículo 7 diz isso. E perdoou os nossos pecados. E em Colossenses capítulo 1, verso 14, Paulo também escreve à igreja ali de Colossos que Deus, Ele comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Nós éramos cativos, nós éramos escravos, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos comprou, nos libertou e nos perdoou os nossos pecados. Mais uma forma com que Deus ele expressa o seu amor para conosco. Nós fomos reconciliados com Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 8 a 10, diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Veja que o amor de Deus, Ele se expressou a nós através da nossa reconciliação para com Ele. E essa reconciliação foi através de Jesus Cristo, que morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos ainda inimigos. Nós fomos restaurados por Deus, através de Cristo, e pelo sangue que nos salvou e nos lavou, e nos comprou. Então, nós fomos reconciliados. Fomos aproximados de Deus. Nós fomos perdoados por Deus. É essa forma que Deus age. É essa forma que Deus vive. E o Senhor Jesus,
ele também nos ensinou sobre essa questão do perdão. O perdão, primeiro ponto que o Senhor Jesus aqui nos chama a atenção, é que o perdão demonstra o tamanho do amor. E isso nós podemos ver claramente lá em Lucas capítulo 7, verso 47, que diz assim: eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Veja que aquela mulher na casa de Simão, aquele fariseu chamado Simão, convida Jesus para um jantar, e Jesus está ali à mesa, e aquela mulher então se achega por detrás de Jesus e demonstra amor. Demonstra um amor tremendo. Tamanho foi o amor que aquela mulher demonstrou, que ela chorava aos pés de Jesus. E ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E não somente isso, mas ela regava os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. E mais, ela beijava os pés do Senhor. E mais, ela pegou um vaso de alabastro, um vaso que era caríssimo, um vaso de um perfume caríssimo, e ali ela ungiu os pés do Senhor. Por quê? Ela não mediu esforços, ela demonstrou um amor muito grande pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque muito foi-lhe perdoado. Então, o perdão demonstra o tamanho do amor. O perdão demonstra o tamanho do nosso amor. Então, quando a gente nasce de novo, então a gente percebe a miséria e a depravação do nosso ser. A gente consegue enxergar a nossa natureza humana, que é má, que é ímpia, que é perversa. E a gente consegue se enxergar, e a gente então se arrepende. E o Senhor nos aceita. O Senhor então, Ele nos perdoa, nos justifica. Somente aqueles que passam pelo novo nascimento podem demonstrar um amor tão grande. Aquele que ainda não nasceu, ou aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que não teve um encontro com o Senhor Jesus, é incapaz de demonstrar tamanho amor. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que foi tocado pelo Senhor Jesus, então esse percebe que foram muitos os pecados que foram perdoados. Então, ele demonstra muito amor pelo Senhor Jesus. E Jesus continua no versículo, ele fala: mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Ou seja, aquele que não consegue enxergar o tamanho do perdão dos seus pecados, então demonstra pouco amor. Mais um ponto que o Senhor Jesus nos ensina: sem perdão, Deus não pode nos perdoar. Veja que a falta de perdão, ela pode atingir diretamente a nossa fé. Veja que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, a partir do verso 14 e o 15, diz assim: o seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, então o seu Pai não perdoará os seus pecados. Sem perdão, Deus não pode nos perdoar. Se você não perdoar as faltas dos outros, você
não será perdoado das suas faltas. Como a gente precisa aprender essas coisas? Constantemente nas minhas orações eu preciso exercer perdão. Por quê? Porque a nossa natureza é assim. Então, todos os dias eu preciso orar ao Senhor, para que o Senhor Ele capacite o meu coração a perdoar. E nós precisamos, porque senão nós não seremos perdoados. O oposto também é verdade. Se você não perdoar as faltas dos outros, você não será perdoado das suas. Isso é muito sério. Tem muita gente andando por aí que não é perdoado por Deus. Deus não pode perdoar os seus pecados porque Ele tem um coração duro. Ela tem um coração duro, ela não perdoa, nem Ele perdoa. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar para que o Senhor possa nos perdoar. Amém? Decida perdoar sempre. Uma história antiga de um sábio, onde um rapaz quis pegar o sábio em contradição, quis testar o sábio, perguntou para ele, pegou um passarinho, colocou nas suas mãos e fechou a mão. E aí perguntou para o sábio: mestre, o passarinho que está aqui nas minhas mãos, está vivo ou está morto? Porque ele julgava da seguinte forma: se o sábio responder que está vivo, eu aperto o passarinho e o mato. Mas se o sábio responder que o passarinho está morto, então eu abro as minhas mãos e solto, libero o passarinho. Ele quis pegar o sábio, mas o sábio então disse para aquele espertalhão que queria pegar o sábio falou para ele: o passarinho está vivo ou está morto? Só depende de você. E eu digo para vocês nessa noite: nós podemos perdoar ou não. Só depende de nós. Decida sempre perdoar. Perdoar é uma decisão. Não é fácil. Como eu falei para os irmãos, tem dia que eu me ajoelho. E é difícil eu perdoar. Mas eu decido. Porque é uma decisão. Lucas capítulo 17, verso 3 e 4, diz assim: portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo enquanto eu preparava esse estudo: nós precisamos perdoar. Diz o versículo: se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, veja que a palavra de Deus diz: se ele se arrepender, perdoe-o. O grande problema é que as pessoas, elas não gostam de ser repreendidas, primeiro isso. E quando elas são repreendidas, elas não se arrependem. Elas viram as costas para a palavra do Senhor. Então,
fica difícil a gente perdoar. Mas nós perdoamos assim mesmo, porque o perdão é uma decisão. Mesmo que a pessoa não se arrependa, faça a sua parte. Libere o perdão. Mesmo que a pessoa não esteja nem aí, libere o perdão, porque o perdão é uma decisão. O Senhor Jesus também nos ensina a perdoar para permanecer livre. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 18, verso 34 e 35. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos perdoar para permanecer livre. Veja, essa história é de um homem que devia milhões de reais ao seu senhor. E quando ele foi prestar contas, ele falou para o seu senhor: olha, não tenho como me pagar. Essa dívida é impagável. Mas se o senhor tiver paciência, eu vou trabalhando e vou pagando. E aquele senhor falou: olha, vamos fazer o seguinte, não precisa me pagar. Vai livre, fica livre. Não precisa me pagar mais. E aquele homem então sai da presença do seu senhor e no caminho para sua casa ele encontra com um outro homem que deve para ele apenas alguns reais. E ele pega aquele homem e pressiona aquele homem e coloca aquele homem na cadeia. Veja que aquele homem lhe devia apenas alguns reais, sendo que ele foi perdoado pelo seu senhor de milhões de reais. E quando aquele senhor que perdoou os milhões de reais daquele homem fica sabendo do que ele fez com aquele pobre coitado que devia para ele apenas alguns reais, ele fica indignado. E aí ele faz justamente isso que o Senhor Jesus nos fala na parábola. Indignando-se o seu senhor, pegou aquele homem e os entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aquele servo mau foi perdoado de milhões de reais, mas não pôde perdoar uns poucos reais. E por causa disso, ele foi entregue aos verdugos. Verdugos significa atormentadores. Ou seja, ele ficou preso. Ficou preso. E é assim que acontece conosco. Quando nós não exercemos perdão, nós ficamos presos. Por isso que interfere na nossa fé. Por isso que a falta de perdão é um inimigo da nossa fé. Porque nos prende, nos para, nos bloqueia. E o Senhor Jesus nos chama nessa noite, nos adverte, nos exorta, para que nós liberemos perdão, para que nós vivamos uma vida de perdão, para que a gente viva uma vida livre diante de Deus. Amém? E do que é que nós nos queixamos? Nós nos queixamos do que nós somos magoados, ofendidos, discriminados, desvalorizados, etc. Porque a gente vê os defeitos dos outros, que nos ofendem, que nos magoam, que nos discrimina, que nos desvaloriza. Então nós nos ofendemos e ficamos ressentidos. É disso que nós nos queixamos. Nós julgamos os outros pelas atitudes, mas nós julgamos a nós mesmos pelas intenções. É fácil julgar os outros pelas atitudes. A gente só consegue enxergar a atitude do outro,
Não, porque ele falou determinada coisa de mim. Ele fez determinada coisa. Ele não olho mais para a cara dele. Não converso mais com ele. Para mim, está arriscado. Porque a gente olha a atitude do outro. Mas a gente não olha para nós com a mesma forma. A gente olha para nós através das nossas intenções. Não. Mas quando é a gente que ofende, a gente fala, não. Sabe, eu disse aquilo por causa disso. Eu fiz aquilo por causa... A gente se desculpa, por causa das nossas intenções. A minha intenção era boa em falar aquilo. Mas a gente não viu que aquilo que a gente falou magoou o irmão, magoou a irmã, magoou o marido, a esposa. Quantos casais estão passando por problemas? Por quê? Porque um ofendeu o outro. E cada um olha para a atitude do outro. Não, e cada um olha para as suas ações através das suas intenções. Eu falei aquilo porque ele me falou aquilo. Eu não fiz isso porque ele fez aquilo. Quantas trocas há? Meus amados irmãos, quantos casais já erraram porque o cônjuge que traiu, ele foi lá e deu o troco, em vez de ele perdoar. E aí a gente quer ir para a igreja, quer sentar num banco, quer ouvir a palavra, quer levantar as mãos, quer orar a Deus, quer tocar, quer cantar, quer pregar, achando que Deus está recebendo nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida. A gente tem que aprender a perdoar, a olhar para o outro, a olhar primeiro para nós mesmos. Olha o que o Senhor Jesus, ele fala. Em Mateus capítulo 7, verso 3 a 5. Ele fala assim. É Jesus que está falando. Ele fala assim. E por que você vê o argueiro no olho do teu irmão? E não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave que está no teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha o que Jesus fala aqui. Jesus fala que nós temos que olhar para a nossa vida primeiro. E é engraçado a palavra de Deus, porque ela usa um contraste tão exagerado, né? Olha o que diz. Porque vês o argueiro? O argueiro é o cisco, é o cisquinho. O cisquinho que está no olho do irmão. Aí Jesus fala, por que você vê o cisquinho lá, o cisco pequenininho, que está lá no olho do teu irmão e não reparas numa trave, numa madeira que está na frente do teu irmão? Veja que a trave, a madeira está impedindo de você enxergar o cisquinho que está lá no olho do teu irmão. E aí Jesus fala, tira primeiro a trave que está na frente do teu olho, para que você possa enxergar com cuidado o cisquinho e possa então ajudar. Ou seja, a gente tem que olhar primeiro para a nossa vida, primeiro para nós, para depois olhar para a vida do irmão. Sempre é mais fácil a gente ver o defeito, as atitudes do outro. Veja que eu falei que a gente sempre olha as atitudes do outro e a gente se julga a nós mesmos pelas nossas intenções. É diferente. Mais um ponto aqui que o Senhor Jesus fala conosco. A ofensa, aquilo que nos ofende, aquilo que nos magoa, aquilo que traz um sentimento negativo em nós, ela sempre implicará em julgamento, e o julgamento é a falta de perdão. E em misericórdia, que é o perdão, que é o amor. Não importa o motivo. Nunca nós devemos julgar. Eu sei que é difícil. É difícil para mim também.
Eu sei que é difícil para você também. Mas nós nunca devemos julgar. Porque Jesus, ele fala o seguinte em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Olha, então é assim, ó. A gente não pode julgar, porque a gente vai ser julgado. É a lei. É uma lei espiritual. É uma lei que vai interferir na nossa fé. A gente está estudando sobre fé e autoridade. E a gente está falando da importância de andar em fé, de agir em fé. E nós estamos estudando hoje, nós estamos vendo que a falta de perdão pode nos travar. A falta de perdão pode nos impedir de agir em fé. Se nós julgarmos, nós vamos ser julgados da mesma forma. Se nós medirmos, nós vamos ser medidos da mesma forma. É uma lei espiritual. E aí eu falo novamente o versículo que é o texto base dessa noite. A fé, ela atua, ela se expressa pelo amor. A fé, ela só pode operar, ela só pode atuar na nossa vida, na minha vida, na vida na sua vida, pelo amor. Não adianta a gente querer agir pela fé, querer, atuar pela fé, se a gente não tiver amor. Não adianta. Não adianta você querer ter um casamento abençoado se você não age em amor. Se você não expressa amor. Em Gálatas capítulo 5, verso 6 diz o texto base: pois em Cristo o que importa, o que realmente importa para nós é a fé que se expressa pelo amor. Não adianta a gente sair por aí pregando, pegando o microfone na mão, pregando, fazendo um teatro de fé, de autoridade, pondo a mão na cabeça das pessoas, orando em línguas, dando profecia, se a gente não age em amor. Se a gente não ama a esposa, se a gente não ama o esposo, se a gente não ama os filhos, se a gente não expressa amor pela nossa casa, se a gente é incapaz de perdoar aqueles que nos ofendem. Então, não dá. Por que perdoar? Primeiro, porque nós somos cristãos, somos filhos de Deus, nascemos de novo, fomos perdoados, uma dívida que era impagável foi perdoada. Primeiro, por causa disso. Nós precisamos ter a mesma natureza de Deus, do Pai. E qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é amar e dar. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o que a palavra de Deus diz lá em João 3,16. Deus amou. É a natureza de Deus amar. E porque Ele amou tanto a minha vida e a sua, que Ele deu o seu único Filho. Amar e dar é da natureza do Pai. Mas a natureza humana é terrível. A nossa natureza do homem é ser amado e receber. Como nós gostamos de ser amados. Como nós amamos receber. Mas a gente não gosta de amar. Mas a gente não gosta de dar. A gente só gosta de ser amado, de receber.
E Deus, nessa noite, nos chama para ter a mesma natureza de Deus. Quer amar, quer dar, quer expressar a fé em amor. Amém? Glória a Deus. Temos que operar em amor. Temos que operar, agir em perdão. Glória a Deus por isso. Eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá. Num episódio da sua vida. Ela foi chamada para pregar o Evangelho na Índia. Lá entre os mais pobres. Lá entre os Dalits. Nos intocáveis. Naqueles aonde... Você sabe que os Dalits, os intocáveis, é a menor casta do povo indiano. Eles são abaixo de animais. São intocáveis. Ninguém pode tocar neles. Mas essa mulher tremenda, Madre Teresa de Calcutá, ela foi chamada para pregar o Evangelho lá. E ela foi. E quando ela chegou lá, ela pregava no meio daquele povo pobre. E num dos episódios da sua vida, ela é afrontada por um homem, por uma família, que não queria saber do cristianismo, porque eles eram muçulmanos, eles eram hindus, eles tinham outras religiões, mas aquela mulher continuou pregando. E aquele homem que insultou a Madre Teresa de Calcutá, e a sua esposa estava grávida, e quando ela foi ter filho, o bebê estava virado na sua barriga. E a Madre Teresa de Calcutá estava lá na sua tenda, e daqui a pouco vieram chamar ela para ela poder ajudar aquela família que tinha xingado ela, maltratado ela. Ela entra e aquele homem: o que você está fazendo aqui? E ela não dá muita atenção, e a pessoa que chamou ela apaziguou ele, falou: não, deixa ela ajudar. Então ela ajuda aquela mulher. Ela é a parteira daquela mulher que a insultou juntamente com o seu marido. E ela ajuda, e a criança nasce perfeita. E quando isso acontece, aquele homem cai aos seus pés, pedindo perdão. E é lógico que ela perdoou. Mas isso nos ensina uma grande lição. Que nós precisamos aprender a perdoar, aprender a ter a mesma natureza de Deus. Amém? Temos que operar em amor, em perdão. Em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, o Senhor Jesus fala o seguinte: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Nosso relacionamento com o próximo, ele vale mais do que a oferta. Jesus nos ensina essa grande lição. Não adianta a gente querer fazer a obra de Deus se a gente não perdoa, se a gente não ama. O Senhor Jesus está ensinando de uma forma tão clara. Se você vai apresentar a tua oferta lá no templo, no altar do templo, e você se lembrar de alguém, então vá lá primeiro se reconciliar, depois você volta e apresente a tua oferta. Por quê? Porque nós temos que estar livres diante de Deus. Nossa fé tem que operar em amor.
por último, Jesus também nos ensina algo. Em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Nós só conseguimos agir pela fé, meus amados irmãos, quando nós estamos vivendo em perdão continuamente. Não adianta a gente querer fazer a obra de Deus, não adianta a gente querer continuar com as nossas vidas falando que a gente crê em Deus, que a gente faz a obra de Deus, independente da igreja, no lugar que for, se a gente não perdoar. Tem um texto que é muito sério, mas eu vou ler para vocês. Não está no meu esboço, eu me lembrei agora. O texto é do profeta Malaquias. E o texto fala que o povo perguntou assim para Malaquias. Porque Malaquias fala para ele. Malaquias repreende o povo. Disciplina o povo. Exorta o povo. Falando, olha, vocês pensam que Deus está ouvindo, está recebendo a oferta de vocês? Deus não está recebendo, não. E aquele povo pergunta para Malaquias, para o profeta, fala, mas espera aí, por que você está falando isso? Por que você está falando que Deus não está aceitando a nossa oferta? E aí, eu vou ler para vocês. Preste atenção. Está lá em Malaquias capítulo 2, verso 13. Ainda fazei isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor não aceita a nossa oferta. E aí, olha a resposta. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aquele povo dizia que tinha fé. Aquele povo dizia adorar o Senhor. Aquele povo dizia trazer oferta, como muitos hoje trazem as ofertas de adoração. Mas eu sirvo a Deus. Mas eu busco a Deus. E o profeta, e Deus está falando, o Senhor não está aceitando. Por que o Senhor não está aceitando? Por causa do pecado. Isso é sério. Principalmente para casado. Você quebrou a aliança com a tua esposa no passado, seja lá quanto tempo foi, ao presente. Você pensa que Deus não viu? Deus viu. Deus viu. E você tem que se arrepender e pedir perdão para Deus e para tua esposa ou para o teu marido, seja lá para quem for. E eu trago para nós. Nós precisamos tomar cuidado, né? Porque a gente fala que tem fé, mas não perdoa, tem pecado. Nós devemos olhar para nós mesmos, nos arrepender, buscar a Deus para que o Senhor nos perdoe, para que nós consigamos agir em fé. Porque a fé
que importa é a fé que se expressa pelo amor. Amém? Que nós nessa noite aprendamos isso. Que a falta de perdão, ela pode destruir a nossa caminhada de fé. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada nessa noite. Uma palavra de exortação, Senhor, para que nós aprendamos a perdoar. Aprendamos, Senhor, contigo, que nós tenhamos a mesma natureza Tua, Senhor. Nos ensine, Espírito Santo. Ensine a Tua igreja a caminhar pela fé, mas não uma fé barata, uma fé falsa, Senhor, mas uma fé verdadeira, que se expressa pelo amor. Nos ensine, Senhor, a perdoar todos aqueles que nos ofenderam, Senhor, que nos trouxeram tristeza, Senhor, que nós possamos, Senhor, perdoar, porque o perdão é uma decisão, Senhor, então eu decido perdoar. Nessa noite, perdoe aquele que tem trazido ofensa na tua vida, tristeza na tua vida, seja ele teu marido, seja ele tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, teu patrão, teu pastor, teu companheiro de serviço, sei lá, seja quem for, que você aprenda nessa noite a perdoar, a exercer perdão, a exercer amor, a agir em amor, a agir em perdão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus pela palavra dele que foi falada nessa noite. Que o Senhor possa ter te edificado e te abençoado, como abençoou a minha vida. Amém. Domingo, Santa Ceia, às 9 horas da manhã. Não deixe de se conectar. Seja fiel a Deus, seja fiel à tua igreja. Se conecte no horário certo. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus.